Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Como sempre, trazendo muita novidade e informação para você. O nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre o banco de leite humano e o impacto na saúde psicológica materna aqui em Roraima. Tudo isso hoje aqui no Entrevistas DPE. Sabe por quê? A amamentação envolve aí não só o corpo, mas também as emoções da mãe. Dificuldades nesse processo podem causar insegurança e também o estresse. E o apoio psicológico é essencial. E hoje, para falar desse assunto, eu estou aqui com a Marina Álvares, psicóloga do BLH, do Banco de Leite Humano. Muito interessante a gente falar sobre isso, para as mamães de primeira viagem, para as mamães novamente, para você que tem aí uma gravidinha, que está para ter bebê ou que já teve. Então, todas essas orientações são muito válidas e muito ricas para você que está passando por esse momento aí tão único na sua vida. Seja muito bem-vinda, Marina, ao Entrevistas DPE. Obrigada. Então, para nosso começo de conversa, fala para a gente... como é que funciona o trabalho da psicóloga dentro do Banco de Leite Humano em Roraima? Então, o banco de leite, ele funciona 24 horas. Mas o atendimento psicológico, a gente infelizmente não tem um corpo técnico de psicólogas suficiente para estar ali em plantão 24 horas, né? Mas hoje a psicologia, ela trabalha principalmente nos atendimentos, quando a mãe vai para lá para receber orientação sobre amamentação, aleitamento. Às vezes ela está com dificuldade de amamentar. É um trabalho em conjunto da psicologia, da fonoaudiologia e da enfermagem. A gente atende junto aquela mãe, aquele bebê, aquela família, né? O outro caminho de ação nossa também dentro do banco de leite é em relação às doadoras externas, as doadoras de leite humano, as que estão nas suas casas, tirando leite, congelando. A gente tem um canal de comunicação muito ativo com essas doadoras e é isso. E fazendo atendimento também das mães que estão internas, mas que se dirigem ao banco de leite para receber alguma orientação. As mães que estão com os bebês na UTI, que fazem a extração do leite no banco de leite, também a gente recebe, faz orientação. E quais são os principais perfis aí de mulheres que procuram o BLH em busca de apoio? Principalmente em relação às dificuldades para amamentar, né? Porque a mãe chega primeiro trazendo essa dificuldade. O bebê não consegue pegar direito o peito, ou o bebê está perdendo peso, já é encaminhado da emergência para a gente fazer a correção de pega, manejo clínico do aleitamento materno. O bebê perdendo peso, o bebê que está com dificuldade de mamar, a mãe que está com o peito muito ferido, muito machucado. E isso, né? É principalmente essas dificuldades diretamente relacionadas à amamentação da mãe e do bebê. Só que por trás disso, a gente percebe que não é só isso, né? Se as mães pudessem entender a quantidade de variáveis que as envolve nesse momento dessas dificuldades da amamentação, elas entenderiam quanto tudo que elas vivenciam, que a família ali de apoio, né, que dá o suporte, pode influenciar nesse sucesso para a amamentação, a gente teria muito mais sucesso na amamentação. Engraçado, uma coisa que eu observei, cada gestação é diferente uma da outra, né? Uhum. E o que eu diferenciei nessas gestações aí, uma da outra? Teve uma que teve assim, uma situação bem crítica em relação ao bico do seio. Ele feriu, rachou ao meio e ficou assim impossível de amamentar a criança. Doía muito, era doloroso demais, era um processo assim muito doloroso. E tinha as pomadinhas que passava, aquele medicamento para estar tratando ali, fazer o tratamento, mas enfim, era muito sofrido. Já em outra gravidez, não teve absolutamente nada, a criança pegou normal. Já na terceira gravidez teve um pouco. Interessante isso, né? Exatamente. De gravidez para gravidez muda a situação. Sim,
Porque de gestação para gestação, cada bebê é um bebê diferente. Então, o bebê mama com uma força diferente do outro, tem o formato da boca, às vezes o bebê é mais ativo, às vezes o outro é mais dorminhoquinho. Tem essas diferenças de bebê para bebê, mas também tem diferença da mãe. A mãe, ela é uma mãe diferente em cada gestação. Então, a mãe de primeira viagem, que a gente ama, ela é uma mãe diferente de quando ela se tornar mãe pela segunda vez. Nossa, totalmente. Não é? Totalmente. E quando ela se torna mãe pela terceira vez, ela é uma mãe diferente. E quando ela se torna mãe pela 10ª vez, ela é também uma mãe diferente. Não é porque ela já teve um filho ou 2 que ela já sabe o caminho das pedras ou que ela já sabe lidar com as suas demandas. É diferente, cada contexto é um contexto diferente. E por isso que acontecem essas intercorrências, né? E aí, com as intercorrências físicas específicas do aleitamento materno, com a questão da pega, a gente consegue dirimir ali na hora do atendimento. Principalmente com o atendimento da fonoaudiologia. Eles fazem o manejo da linguinha para ver se há necessidade da liberação do freio, né? Que é o teste da linguinha. Elas também fazem lá na hora, rapidinho. Tem tudo isso. Hoje já tem o teste da linguinha. Tem, no meu tempo ainda não tinha. Na época que eu tive os meus filhos, tinha o teste do pezinho, do olhinho, da orelhinha. Sim, tem. E já tem o teste da língua. Seria o quê? Para saber se a criança tem uma boa sucção? Se ela está conseguindo sugar, mamar? Não, o teste da linguinha é para ver esse freiozinho, essa pelezinha que a gente tem embaixo da língua, bem no meio. Sim. Alguns bebês, eles nascem com essa pelezinha muito comprida, assim, segurando até a ponta da língua. E para fazer a sucção, ele precisa colocar bastante a língua para fora. E ele não consegue, porque está presa. Nossa. Então, no caso da nossa maternidade, os dentistas fazem essa busca, né? Fazem esses testes nos leitos. Os bebês que precisam fazer a liberação, o dentista mesmo lá, mesmo na maternidade, já faz. Logo em seguida, depois de um tempinho, já pode mamar. A gente faz, geralmente, também o manejo desses bebês para corrigir. Esse teste é novo? Surgiu de um tempo para cá? Não, tem um tempo já, mas não é tão novo, não. E também não é tão antigo. É, digamos assim, recente, né? Mas ele já tem um tempo já. Muito interessante. Olha, tem que ver um todo mesmo, né? Ir ali no X da questão para saber identificar aquela problemática, por que aquela criança não está conseguindo mamar. Porque é uma aflição para a mãe, né? Exatamente. Porque o normal da nossa natureza é quando acaba de ter ali a criança já vem direto já mamando no peito. Já é assim uma coisa muito natural, né? Exatamente. Que acontece, é uma coisa linda, né? Única, depois que passa aquela dor horrível. Inclusive, as pessoas acreditam que esse vir mamar, né, esse mamar com naturalidade, com satisfação, com sucesso, é natural e não é. Ele é um processo aprendido, ele é um aprendizado, tanto para o bebê quanto para a mãe. E aí que vem a primeira frustração, porque a gente se prepara para o parto, a gente começa a saber tudo sobre parto. Parto normal, parto cesáreo, parto nanã, parto em casa, parto na banheira, parto na água, nanã. E quando chega a amamentação, a gente não sabe. É uma grande falha em alguns acompanhamentos de pré-natal. Isso, né? Com certeza. A gente percebe que em algumas situações existe essa falha. E aí, quando se depara com as primeiras dificuldades na amamentação, aquela expectativa que estava lá em cima e que até então deu tudo certo, cai por terra, né? É como se fosse de ladeira abaixo. E aí vem essas frustrações, elas atrapalham muito o processo de E às vezes até o nosso amamentação. corpo ele vai por um outro lado, né? Sim. Porque essa questão, por exemplo, eu sempre fiz os meus pré-natais bem direitinho, o acompanhamento, sempre fui muito ansiosa, então aquela questão de tá tudo bem, tanto comigo quanto o bebê, na primeira gravidez, eu não sei se vocês falam hoje essa mesma linguagem, mas no meu tempo, há muito tempo atrás, o primeiro filho está com o quê? Com 27 anos. Falaram assim, nossa, você tem o bico do peito virgem. Não tinha bico. Então, quando a criança for mamar, você vai sofrer um pouco. Então, passaram uma pomada antes e pós, e um exercíciozinho para fazer, para estimular, né, o bico do seio. Mas não adiantou, não. Rachou mesmo. E aí foi, nossa, sofrimento. Colocava uma fralda na boca, mordia. Imagina. E eu não queria deixar que ele
parasse de mamar, eu disse, tô disposta a fazer esse sacrifício, a passar essa dor, parecia assim que estava sugando a alma pelo corpo, era muito dolorido, mas enfim, passei pelo processo e não deixei de amamentar. Que bom. Hoje em dia, a gente tem muitos estudos referentes à amamentação, muitos mesmo. E o banco de leite, ele funciona baseado em tudo que a rede brasileira de bancos de leite nos oferta de conhecimento, né? Então, hoje a gente já não tem mais essa preparação para o peito, né? Não tem mais. Porque a gente já sabe que para o bebê sugar não é o bico é apenas um condutor, ele precisa abocanhar toda a parte da areola, que é aquele limite da linha, a linha escura, né? Que separa a parte da pele escura da mais clara do peito. Então, ele precisa abocanhar toda essa areola, que é ali onde ficam os depósitos de leite. A gente precisa ajudar o bebê a abrir bem a boca. Então, são uma série de pequenas informações que vão se complementando e ajudam para esse sucesso da amamentação. E como é que se dá aí o acolhimento psicológico das mães, né, que estão aí enfrentando dificuldades para amamentar? Porque, principalmente, eu acredito que essa de primeira viagem, né? E as de primeira viagem e a idade também a gente percebe também que influencia muito. Né? Por exemplo, as mães de primeira viagem a gente percebe muita insegurança, né? Elas já se colocam nesse papel de mãe de primeira viagem, que não sabem de nada e tudo mais. E as mães de primeira viagem já, sei lá, mais velhas, digamos assim, já mais maduras, né? A partir de 35, 40 anos, também tem um pouco mais de inseguranças por conta da idade. A gente também percebe isso. No entanto, usa muito o fator de risco, né? A questão de, nossa, gravidez de alto risco. Geralmente é uma gestação de alto risco, né? Mas, assim, a sociedade impõe ali para a mulher que, por exemplo, ela já não está mais na idade de ter filhos. Como é que ela está tendo um filho agora com 40 anos? E aquilo ali vem pro psicológico da pessoa, isso, né? A pessoa se mina dessas informações que são faladas a todo momento, a gente, às vezes, sem perceber. Por exemplo, é uma mãe com 40 anos grávida, que negócio é esse? Não pode, entendeu? São pequenas frases que são repetidas rotineiramente e a gente vai aceitando como verdades. E essa mulher chega com muitas inseguranças, né? Às vezes já vem de uma gestação difícil e aí quando se depara com a dificuldade na amamentação. Mas quando essas mulheres, independente da idade, mas trazendo essas dificuldades pra gente lá no banco de leite, a gente sempre acolhe, né? Obviamente, a gente acolhe, a gente recebe essa mãe e a gente sempre procura atender em atendimento multiprofissional. Porque enquanto eu estou observando aquela mãe, trazendo uma demanda psicológica, a fonoaudióloga já está observando a demanda fonoaudiológica, né? A demanda do bebê, da forma que ele vai sugar. A enfermeira também já está trazendo um outro olhar. Então, a gente sempre procura atender com essa diversidade de profissionais. E aí, no meu caso, na psicologia, a gente ouve aquela mãe, deixa falar, o nosso ambiente lá é muito acolhedor, então ela consegue se soltar, relaxar, a gente proporciona esse momento para que ela se sinta à vontade para falar. E durante a fala, dizendo que está com dificuldade, o bebê não está ganhando peso, meu peito está doendo, está acordando muito à noite, não está mamando direito, enfim, diversas dificuldades, a gente encontra uma fala ou outra de falta de apoio da família, de falta de suporte em casa. Às vezes tem outros filhos que não estão conseguindo dar conta e a gente vai ajudando, né, de certa forma ali naquele momento no manejo dessas demandas. São inúmeras situações, Muitas situações. E quais são os sentimentos assim mais comuns relatados das puérperas de nutrizes também em relação aí à amamentação? As demandas psicológicas que você está falando? É principalmente a insegurança. A falta do conhecimento que gira em torno da amamentação traz mais insegurança ainda. Então, elas vêm com essa falta de conhecimento sobre a amamentação e isso fomenta muitas outras inseguranças. Será que eu não vou ser uma mãe suficientemente boa para esse meu filho? Será que eu não vou ser capaz de amamentar esse meu bebê? Será que eu não vou ser capaz de alimentar o meu bebê? Será que eu não vou ser capaz de cuidar desse neném, entendeu? Então, todas essas
inseguranças giram em torno disso, da sua própria capacidade de ser mãe. As principais inseguranças são essas. Isso gera uma ansiedade, né? Uma sensação assim de que não cumpriu a missão como mãe. Isso, uma ansiedade, sensação de incapacidade, né? Insegurança, incapacidade. Aquele tudo momento isso. que a gente está passando por esse período tão delicado, né? Um serzinho ali tão pequenininho dependendo de você. Aquilo que você pode propiciar a ele ali naquele momento não está favorável. Exatamente. E aí, nossa, deve ser bem frustrante. E que tipo de suporte psicológico é oferecido para as mães desses bebês prematuros e também dos que estão internados, né? A maioria não vão lá para a enfermagem, a maioria tem uns que ficam ali internados, né? Nasce com um probleminha ou outro e aí ficam lá na incubadora até poder sair com a sua mãe. Isso. A UTI neonatal tem um corpo de psicólogas específico também deles, né? Que ficam ali o tempo todo dando suporte para essas mães que estão com os bebês internados. Mas essa mãe que está com o bebê na UTI também vai ao banco de leite fazer a extração do leite para que esse leite seja enviado para o seu bebê, né? Para o seu RN ali ainda dentro da maternidade. E o suporte que a gente oferece para elas é o suporte do conhecimento, como eu te falei. Tanto de extração de leite, a forma como ela pode fazer essa extração, quantidade de vezes, a forma, o manejo e o apoio ali de querer saber como é que tá o bebê. Às vezes a gente conversa, a gente pergunta como é que tá e proporciona ali momentos de fala para ela, para que ela desabafe, para que ela fale, para que ela conte. Só o falar do seu filho, falar da sua situação, falar da sua insegurança, do seu medo já é terapêutico. Então, com essas mães da UTI, a gente proporciona esses momentos de desabafo, de fala, para que elas utilizem como meios de terapia, né? Aí fica esse momento ali de conversa, onde tanto elas estão tendo essa informação, essa ajuda, como também tentar achar aí uma solução para aquele problema, né? Muitas soluções são encontradas quando ela não consegue amamentar, quando ela está totalmente ali desacreditada. Poxa, eu não consigo realizar um ato tão simples que é amamentar meu filho, mas nós estamos assim, tanto o bebê quanto a mãe está passando por muita dificuldade e vocês conseguem ajudar muitos casos. Você pode relatar algum aí que te emocionou de fato e que você assim, nossa, ficou super feliz de ter ajudado essa família? São tantos, Adriana, são tantos Eu que acredito. Às vezes a gente quer lembrar de um e até foge à memória, mas tem uns muito específicos. A gente, eu falo isso não com vaidade, mas com orgulho da nossa equipe. Sim, claro. A equipe do Banco de Leite, eu tenho certeza que nenhuma mãe, nenhuma família sai dali sem uma orientação segura. Então, a gente já atendeu uma avó que adotou o próprio neto, porque a mãe o abandonou na UTI e ela que ficou cuidando desse bebê na UTI, né? Nossa. Foi uma situação de abandono e aí ela ficou cuidando, isso já faz muitos anos. E depois, quando esse neném recebeu alta, ela foi ao banco de leite porque ela já estava indo muitas vezes, né? Receber orientação, às vezes ela queria saber se o volume que esse bebê estava recebendo, alguma coisa assim. E ela foi ao banco de leite dizer que ela já tinha recebido alta, com alegria, né? Nossa. E ela falou assim, eu quero saber se eu posso amamentar o meu neto. Aí a gente disse, você pode sim. Aí ela falou assim, que bom, porque já tá até saindo leite. Gente, ela tinha tido bebê? Não, ela era a avó do neném. Ela era a avó daquele bebê. A mãe, que eu acredito, eu não me lembro exatamente, mas era a nora dela, sim, abandonou aquela criança na UTI. E aí, né, precisa ter alguém ali cuidando também, né, principalmente quando ele vai melhorando. E ela ficou aos cuidados daquela criança. A equipe de assistentes sociais ajudou, né, nessa questão da avó ficar no lugar da mãe. E aí, quando elas receberam a criança recebeu alta, ela foi ao banco de leite para começar a fazer o que a gente chama de lactação adotiva. E aí,
ela já estava produzindo leite só pela questão do afeto, do se colocar Nossa, gente. É muito impressionante. Parece um milagre. A gente conhece isso de livro, de estudos, mas quando acontece na realidade... É a primeira vez que eu ouço falar nisso. A gente fica impressionada. Interessante. Muito interessante. Olha, quem trabalha nessa área da saúde vê muitas coisas, E aí, né? nessa hora, a fonoaudiologia tem técnicas, né? Nós temos técnicas específicas para ajudar a aumentar a produção de leite dessa mulher. Gente, que tem medicações incrível. também que ajudam a aumentar. Então, aí vem o trabalho conjunto. Também teve um outro caso de lactação adotiva, que ela se preparou para adotar a criança e tudo. E quando essa criança nasceu, ela conseguiu amamentar. Teve também um outro caso de 2 irmãs, que uma engravidou para a outra. Nossa, e que aí lindo, né? a mãe que adotou conseguiu produzir também, veio com acompanhamento da obstetra, né, junto com a irmã, com aquele filho. Nossa, a coisa mais linda. São histórias emocionantes. Né? São histórias de amor verdadeiro. Exatamente. Nossa, que coisa linda, gente. Né? Olha como é bom a questão dessas nossas conversas. Muitas coisas não chegam aos nossos ouvidos e aqui a gente escuta de tudo por um profissional que trabalha na área que com certeza já viu de tudo um pouco. Olha que interessante. Ai, que história linda você compartilhou outras. Aqui com a gente. Tem mães que ficaram com os bebês na UTI, se tornam depois, quando vão para casa, se tornam doadoras. Tem mães que chegam lá com muita dificuldade, assim, com uma dificuldade que parece impossível de se reverter. E aí depois a gente consegue reverter, consegue amamentar. Chegam lá com o bebê grandão para mostrar pra gente, olha, deu certo, tô aqui. Gente, que lindo. É o milagre do amor, né? Com certeza. Nossa, que lindo. E fala pra gente, a doação de leite humano, ele também envolve as questões emocionais? Como é que a psicologia atua nesse contexto? Com certeza. Na verdade, as questões emocionais, elas influenciam diretamente a produção de leite da mulher. Porque a mulher precisa ter uma tranquilidade, precisa ter um mínimo de equilíbrio emocional ali, o suporte, o apoio. Por isso que a gente fala muito do apoio daquela mulher que amamenta, né? Para que ela consiga produzir o leite. Porque senão os hormônios ela não consegue produzir os hormônios que vão produzir o leite, né? E no caso da doação de leite, são mulheres, as nossas doadoras são mulheres que começam a doação, iniciam a doação com altas produções, com excedente de leite. E no decorrer dos meses, elas vão naturalmente, isso é natural do corpo humano, vai adaptando a demanda do bebê, vai diminuindo o volume de leite doado. Mas a gente sempre está conversando, às vezes elas têm, por exemplo, uma perda de um ente querido da família, e aí elas dizem que essa semana eu não consegui, a minha produção tá baixa, então meu bebê, sabe, e aí eu não produzi porque eu tô muito triste, aconteceu isso. E Quando abala emocional. Abala emocional, abala a produção. Aí a gente também tem o suporte psicológico para essas mães doadoras, especificamente em alguns casos, né, que elas solicitam. E quais são os fatores assim que mais motivam as mães se tornarem doadoras de leite humano? A gratidão. São muitas histórias, né? A gratidão, uma delas, né? A gratidão, eu acredito que seja o mais recorrente. Assim, a gratidão, a vontade de ajudar, ou por ter sido ajudado, ou pelo entendimento da importância da amamentação na vida de uma criança. Que lindo, olha só. E existe aí algum impacto positivo observado na autoestima ou também no bem-estar dessas mães que doam? Sim. Esse sentimento de gratidão, ele é recíproco, né? Ele é via de mão dupla. Você doa, no caso da doação, né? Você doa e você se sente gratificada por doar. É isso. E no caso quais as particularidades você observa no atendimento das mães indígenas ou também das migrantes venezuelanas em Roraima? As indígenas, elas são um grupo específico, né? Tem uma cultura específica. A gente não tem registrado no momento nenhuma indígena como doadora. Quando elas têm o bebê na UTI, elas vão para lá, para o banco de leite, para doar o seu próprio leite para o seu bebê, né?
E ainda assim, às vezes, é um pouco difícil delas compreenderem, dependendo da comunidade em que elas vivem, né? Tem comunidades mais aculturadas, digamos assim, mas aquelas, por exemplo, Yanomamis, elas têm muita dificuldade da gente ensinar, de tocar no seio para extrair aquele excedente de leite. Elas produzem muito leite. E para elas se tornarem doadoras depois é um pouco mais complexo. As imigrantes venezuelanas também têm uma questão cultural com relação à amamentação, que a gente, apesar de no início, né, do boom imigratório, a gente ter percebido isso, da questão de não ser muito comum incentivo à amamentação na cultura deles, hoje a gente percebe que já está diferente. Recentemente a gente fez uma enquete no nosso grupo de doadoras e nós temos 65 doadoras ativas, que são brasileiras, e uma venezuelana. E frequentemente isso tem mudado, né? Elas estão já mais abertas ao entendimento da amamentação, com muita vontade de amamentar e com muita vontade de ajudar também aqueles que não podem. Que bom, ficam vendo o bom exemplo, né? E começam a querer seguir também, achando bonitas as atitudes, Elas né? estão totalmente inseridas na cultura brasileira, então, né? Então, não tem como não se envolver, né? E de que forma o BLH tem adaptado aí as suas ações, né, para acolher a diversidade étnica e também social do Estado? Em relação às venezuelanas, a gente tem o nosso material todo traduzido, material de instrutivo, né, todo traduzido. Algumas de nós, às vezes, falamos um pouco de portunhol, a gente se esforça, né? Mas o material todo está traduzido. As indígenas, elas são levadas ao banco de leite e por um tradutor, por alguém da coordenação indígena que consegue fazer essa comunicação com elas. Muito bom. E você percebe aí alguma mudança significativa no estado emocional dessas mães, né, após o acolhimento do BLH? Sim, porque no banco de leite a gente chega com muita informação. A gente até entende às vezes que é informação demais, sabe? A gente tenta focar nas informações preciosas para aquele momento. Mas são muitas informações. Só que a informação também ela é libertadora, né? Então, quando elas entendem como as coisas funcionam, principalmente no próprio corpo delas, em relação à produção de leite, as coisas ficam mais naturais, ficam mais fáceis. Exatamente. E como é que a equipe multidisciplinar, enfermeiros, nutricionistas, os médicos também, eles trabalham em conjunto aí com a psicologia, né, para garantir um atendimento integral? Sim, nós temos um grupo uma equipe técnica de enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, né? Tem a médica pediatra que trabalha também, que é responsável médica. Tem nutricionistas em todos os plantões. E fora todas as técnicas de enfermagem, técnicas de nutrição e bioquímicas do laboratório e técnico em laboratório. Então, a gente trabalha muito em conjunto. No atendimento específico, na assistência, a gente também faz, como eu te falei, né? A gente procura sempre atender em conjunto. Muito bom. E o que você acredita que poderia ser feito aí para ampliar o suporte psicológico nos BLHs, né, em todo o país? É ter profissionais, né, o conhecimento o estreitamento da relação da psicologia com a maternidade, com a produção de leite, com bancos de leite. A gente precisa ter esses profissionais capacitados para esse atendimento específico da saúde materna e ter profissionais, né, especificamente, porque às vezes quando eu cheguei no banco de leite, que eu entrei, eu não tinha muito conhecimento do que o psicólogo poderia fazer ali, justamente por não ter um histórico, né, de atuação da psicologia dentro do banco de leite aqui. E aos poucos a gente vai vendo que a gente precisa ter, sim, muito espaço dentro dos bancos de leite para que a gente consiga esse retorno em relação ao aleitamento materno, principalmente. Exato. E na sua visão, qual é o papel do BLH como política pública na saúde mental materna? Muito importante. Como eu te falei, eu repito mais uma vez, o conhecimento, ele é libertador.
Então, a gente tem conhecimentos, tem entendimentos que só o banco de leite especificamente tem acesso por conta de pasteurização do leite, por conta do processamento desse leite depois. Então, são coisas muito específicas em relação à doação de leite também. Então, o banco de leite, ele traz esse rol de conhecimento sobre a doação, sobre o aleitamento materno, que vão ajudar aquela mulher a se sentir mais segura na sua amamentação. E aquelas pessoas que têm interesse na doação, né? Como é que pode ser feita? Como é que elas podem estar fazendo para estar sendo uma mãe doadora? Ótimo, é a pergunta que eu mais gosto. Porque, como eu te falei antes da gente iniciar, né? Nós estamos no mês do aleitamento materno, no mês da doação de leite, desculpe. No mês da doação de leite. Dia 19 de maio é o Dia Mundial da Doação de Leite. E aí, para a mãe que amamenta, a mãe que é saudável, que não toma nenhuma medicação incompatível com a amamentação, ela pode entrar em contato com o nosso número no banco de leite. A gente tem um WhatsApp. Posso falar o número? Pode, fica à vontade. É 8414-0772. 8414-0772. E aí ela entra em contato pelo WhatsApp mesmo, por esse número. E aí, já perguntando como pode fazer para ser doadora, já vai subir um link, ela vai fazer um cadastro para preencher as informações que a gente precisa. Vamos atrás de alguns resultados de exames dessa mulher. E aí, logo em seguida, a gente já, ativando esse cadastro, os bombeiros já vão deixar os frascos esterilizados na casa dela. Depois de uma semana, eles vão buscar, né, mediante a confirmação. Então, toda semana, eles vão buscar esse leite congelado na casa delas. Olha que bacana, é muito que lindo, fácil, né? É um ato de amor. Tem alguém que vai buscar. Isso. Em relação ao armazenamento, esse frasco é deixado lá ou a mãe ela pode optar? Como é? Ele tem que ter uma tampa de plástico? Tem que ser um pote de vidro? Explica pra gente como é que ele tem que ser perfeitamente. Ou alguém deixa lá esse frasco? Os frascos que a gente utiliza são frascos reutilizáveis, né? Nós utilizamos principalmente os frascos de café solúvel que a gente tem no mercado. Então, são frascos de vidro com tampa de plástico e a boca é mais larga, né? Para facilitar o manuseio. A gente recebe como doação também esses frascos. Se alguém tiver, né? Bem lembrado. Né, pode doar. É só chegar lá na portaria da maternidade, deixar lá, que a gente vai receber. E a gente esteriliza esses frascos e entrega para a doadora eles bem esterilizadinho, já pronto para uso. Aí ela vai coletar o leite nesse frasco. Obviamente que ela não vai encher o frasco todo, né? Um frasco de 350 ml, um frasco de 500 ml todo de uma vez, né? Não tem como. Salvo algumas exceções, né? Mas ela vai enchendo aos poucos. Primeira vez que ela colocar o leite lá, ela coloca o leite, anota a data e a hora, tampa e congela. A próxima vez ela retira o leite da forma como ela retira, né? Mais fácil para ela, ou na mão, num copo esterilizado, ou na bombinha limpinha. E coloca o leite em cima do congelado e vai montando camadinhas até encher o frasco. E aí, uma vez por semana, a gente vai buscar esse leite congelado. Olha, interessante. Muito que dura bacana. 15 dias congelado, né? Isso, e é um ato de amor, né? É dedicação. É dedicação, tá ajudando aquele bebezinho, tá ajudando aquela mãe. É um ato de amor. E muito obrigada. Eu que Algo agradeço. que eu não te perguntei, que você gostaria de falar, ou deixar aí uma mensagem final. É só que se a gente, na maternidade, a gente atende os bebês até 28 dias, né? Se precisar, qualquer a mínima dificuldade que seja. A gente está num mês de doação de leite, mas não existe doação de leite se a mãe não amamenta. Então, a gente, de qualquer forma, fala e fomenta o aleitamento materno, né? A gente incentiva o aleitamento materno nesse mês também. E se qualquer dificuldade, a mínima que seja, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, pode ir à maternidade direto ao banco de leite para tirar logo essas dúvidas antes que elas fiquem uma coisa muito mais difícil, muito mais dolorosa e sofrida para aquela família, né, que está ali envolvida no aleitamento materno daquela criança. Mínima que seja a dificuldade, uma dor,
uma fissura no peito, o bebê que está muito incomodado, tem alguma coisa que você está percebendo que não está fluindo, procura o banco de leite, vai na maternidade, procura o banco de leite que a gente vai ajudar a passar as informações, né? Ajudar de alguma forma. Muito obrigada. Foi tão bom conversar sobre isso, falar sobre isso. A gente que já foi mãe, para você que é mãe de primeira viagem, está começando, a você, mamãe mais madura também. São muitas orientações aí muito válidas e muito ricas, porque informação é tudo, né? E eu quero agradecer a você, Marina, por ter disponibilizado seu tempo e ter vindo aqui passar todas essas informações para a gente, para todos que acompanham a Rádio Defensoria. Muito obrigada. Obrigada. Volte sempre. Com certeza. Nós conversamos com Marina Álvares, psicóloga do BLH, que é o Banco de Leite Humano, tá? Você, mamãe, que está amamentando, tem muito leite, se quiser doar, estão lá. Tem muitas crianças precisando do teu leite, mamães que não estão produzindo, bebês que não estão mamando. Então, vamos lá dar essa força, né? Nesse ato de amor tão bonito. Obrigada, viu, Marina? Obrigada. E nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou a Adriana Carla. Muito obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima. Tchau, tchau.